Mais uma vez, muito bom dia para você, obrigado pela sua audiência aqui na Rádio e TV Alemes. Bom, vamos começar falando dos projetos que foram votados na sessão de hoje. A quinta-feira, 14 de março, quase término de semana, né? Sexta-feira amanhã. Lembrando, temos Jornal Parlamentar ao vivo com um resumo completo dos trabalhos aqui da Alemes às 8h30 da manhã. Bom, mas vamos falar agora dos projetos que foram votados? O primeiro, redação final, projeto de lei de número 29 de 2022, matéria de autoria da deputada Mara Caseiro, do PSDB. Falamos sobre ele essa semana, na terça-feira, quando ele foi votado em segunda discussão aqui na Assembleia Legislativa, que cria o Estatuto da Mulher Parlamentar em Mato Grosso do Sul. O Estatuto ele cria uma série de proteções e garantias ao mandato de mulheres políticas, mulheres parlamentares aqui no Estado. Inclusive, nessa semana, ontem especificamente, nós tivemos muito debatido no plenário casos no interior de Mato Grosso do Sul, nas câmaras municipais de Naviraí, nas câmaras municipais de Cacilândia, também uma situação lá no município de Guia Lopes da Laguna, de atos de violência política contra mulheres parlamentares. Até a deputada Mara Caseiro fez uma relação em cima disso aqui, que é uma ferramenta que pode criar proteções para que as mulheres possam desempenhar seu papel na política, possam defender suas bandeiras na política sem medo de qualquer tipo de agressão. A lei, agora em redação final, com a redação final aprovada, vai para a sanção do governador Eduardo Riedel. Ela traz o enfrentamento ao assédio político e à violência política, tem as definições também desses dois termos. Vamos dar uma olhadinha aqui, nós falamos também sobre ele, essas duas definições na última terça-feira, mas vamos só reforçar. Aqui é o ULIN, na verdade foi votado ontem. A gente tem a outra tela com as definições de assédio político e assédio e violência política. Eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, o assédio político é aquele ato mais velado que acontece entre os políticos de maneira a intimidar, provocar ou, de alguma maneira, constranger a ação parlamentar da mulher política, da mulher parlamentar. E a violência política, numa comparação muito grossa, resumindo muito, seria um ato mais físico, se a gente pode dizer, mas com o mesmo sentido, de tentar impedir, de tentar intimidar a atuação política da mulher. Então, projeto de lei aí do Estatuto da Mulher Parlamentar em Mato Grosso do Sul, projeto de lei de número 29, aprovado aqui na Assembleia Legislativa, sua redação final. O projeto sofreu emendas ao longo de sua tramitação e agora vai para a sanção do Poder Executivo. Vamos para o próximo item votado na sessão de hoje. Projeto de lei de número 13, matéria que foi discutida, votada e aprovada em discussão única, matéria que veio do Poder Executivo, que foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e que denomina como Juiz Danilo Burim o prédio do Fórum da Comarca lá do município de Nioaque. O juiz Danilo Burim, ele atuou no município, entrou na magistratura em 1988, ele atuou no município de Nioaque entre 1989 e 1995, e ele teve uma atuação aqui em Campo, e depois passou para Naviraí e ficou muito tempo aqui em Campo Grande. Ele teve uma atuação muito forte, inclusive foi o precursor da justiça restaurativa em Mato Grosso do Sul, ele que trouxe o conceito de justiça restaurativa, quando é uma espécie de conciliação entre a parte reclamante e a parte reclamada, na busca por uma solução e evitando aí a longa tramitação de um processo na justiça. E também ele participava dos debates nacionais, dos coletivos de magistrados no Brasil que debatiam os direitos da infância e da juventude e com juízes também ligados a essas varas da infância e da juventude. Então, decorrente de todo esse trabalho, por ele ter uma passagem muito marcante lá em Nioaque, então fica denominado o Juiz Danilo Burim o prédio do Fórum da Comarca de Nioaque. Vamos para a próxima tela. Matéria também discutida e votada na sessão de hoje. Projeto de lei de número 363 de 2023. Essa matéria foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão. A autoria é a deputada Mara Caseiro, do PSDB, que estabelece diretrizes para a criação, para o estímulo de uma política estadual a atividade de podólogos aqui em Mato Grosso do Sul, né? São dois conceitos até que a deputada traz quando ela
fala, o que caracteriza essa profissão. A primeira é a do podólogo, que é um profissional que tem uma habilitação em curso superior, é um profissional graduado aí com um curso ou tecnólogo em nível superior ou até um bacharel em nível superior, em um curso regulamentado pelo MEC. Esse é o podólogo. A gente tem uma outra tela aqui que traz um segundo conceito, que é o técnico em podologia. Aqui, que é um profissional habilitado já num curso técnico de nível médio, mas que também precisa ser reconhecido pelo MEC. Então, existem essas duas carreiras na área da podologia. A deputada Mara Caseiro faz essa distinção e essa caracterização aí nessas diretrizes sobre uma política em promoção da podologia aqui em Mato Grosso do Sul. E para a deputada ter isso muito bem claro em legislação aqui do nosso estado, é de certa maneira promover atividade, incentivar a formação de profissionais e a divulgação de informações. É um serviço que a gente não conhece tanto, pensamos mais no lado estético, mas ele também tem uma função muito importante na questão da saúde, envolvendo aí tudo o que a podologia trabalha, que um profissional não habilitado pode gerar problemas imensos para as pessoas, né? Inclusive pessoas que estão internadas, têm algum problema na região dos pés, demandam desse profissional, e um profissional que não é habilitado, que não é capacitado para enfrentar os diversos desafios, podem gerar problemas. Então vem a deputada Mara Caseiro com essa política em prol da podologia aqui em Mato Grosso do Sul, matéria discutida e votada e aprovada em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito. Vamos para o nosso próximo item que estava pautado para a sessão de hoje. O projeto de lei número 12 estava pautado, a deputada Lia Nogueira hoje ela não participou da sessão, a matéria vai ser votada nas próximas sessões, que amplia o direito a uma redução de 60% no IPVA para algumas pessoas pessoas com deficiência. A matéria não foi votada hoje, vai ser pautada na semana que vem. Vamos para o próximo item? Também discutido na sessão de hoje, a autoria agora do Poder Executivo, projeto de lei de número 33. Na verdade, em primeira discussão que esse item foi votado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, e ele altera o mandato dos representantes tripartite, né? Tanto dos trabalhadores, como dos usuários, como dos gestores da área da saúde, aqui em Mato Grosso do Sul. O Conselho Estadual de Saúde, então, tem o mandato dos representantes desses três setores ampliados de 2 para 3 anos. Essa foi uma decisão que partiu do próprio Conselho, que encaminhou essa decisão para o governador Eduardo Rido. O governador Eduardo Rido, então, como é uma questão definida em lei, manda esse projeto aqui para a Assembleia Legislativa a pedido do próprio Conselho. O Conselho de Saúde, ele tem uma competência de acompanhar a execução de políticas públicas, acompanhar a execução do orçamento, tanto no âmbito estadual como nos municípios, naquilo em que ocorre a transferência de recursos via governo do estado. Também fiscaliza entes privados, a aplicação de recursos em entes privados, quando ocorre essa transferência do ente estadual para o ente privado, além de propor também os seminários, os eventos anuais em que se debate também as políticas de saúde aqui no estado, e também representa o Mato Grosso do Sul no Conselho Nacional de Saúde. Então, ampliado o mandato desses representantes de 2 para 3 anos. Então é isso, a gente também teve analisado na sessão de hoje aqueles requerimentos, as indicações que a gente sempre traz. 3 requerimentos, 29 indicações, uma moção de repúdio e uma moção de pesar. Entre os requerimentos, tem aquele requerimento que nós falamos ontem, que o deputado Zeca do PT apresentou sobre pedindo informações à Procuradoria-Geral da República. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque, aliás, daqui a pouquinho, porque o deputado João Henrique fez críticas a esse requerimento que foi votado e aprovado na sessão de hoje. Bom, mas antes da gente chegar nesse assunto e falar de outros temas também aqui no Redação Final, vamos começar falando de Previdência, né? A gente tem falado ao longo da semana, na terça-feira, houve uma reunião aqui na Assembleia Legislativa, quando a AGPREV, os técnicos da Previdência Estadual, secretário de Estado, secretários de Estado também vieram aqui a Lemes, tiveram uma reunião com os deputados estaduais, em que eles apresentaram a situação da Previdência Estadual, os números mesmo, né, da Previdência Estadual. Teve uma segunda reunião na tarde de ontem, às 11 horas, inclusive quando a gente estava aqui ao vivo com Redação Final, e o deputado Pedro Kemp, na sessão de hoje, falou qual foi a primeira solução, a primeira proposta apresentada pelo governo do estado em resposta a essa demanda apresentada pelos servidores estaduais aposentados. Eu gostaria de dar um informe
Eu, deputado Caravina e deputado Pedro Ossian, estivemos ontem numa reunião com representantes do governo para iniciar as negociações sobre a questão dos aposentados. Importante dizer que a primeira proposta apresentada pelo governo não atendeu às nossas expectativas e a nossa comissão ficou de iniciar um debate aqui, primeiro na Assembleia, com o presidente. Hoje nós já fizemos uma reunião antes da sessão e nós queremos avançar na proposta que o governo apresentou. Nós entendemos que a proposta apresentada ontem, que é de um auxílio saúde, um auxílio social, né, no valor de R$300 para quem ganha até 2 salários mínimos, foi uma proposta que ficou muito aquém daquilo que nós esperávamos, né? Então, frustrou a nossa expectativa. E nós pedimos ao governo para simular outras propostas que nós ventilamos, né? E o ponto positivo é que o governo está aberto a continuar discutindo, né? Mas nós queremos avançar mais. E como a Assembleia Legislativa recebeu aqui, no ano passado, praticamente todo, né, essa pressão legítima dos servidores, nós temos esse compromisso de continuar debatendo com o governo para a gente avançar mais nessa discussão, né? Então, até para dar uma satisfação para as pessoas que estão nos acompanhando, hoje nós já tivemos uma reunião de manhã na sala da presidência. O deputado Gerson Claro está empenhadíssimo em estabelecer um canal de negociação com o governo e nós esperamos que de hoje para amanhã a gente tenha condições de avançar mais. Pois é, a partir dessa proposta inicial aí relatada pelo deputado Pedro Kemp, que o governo apresentou na reunião de ontem, o deputado Zeca do PT também fez suas considerações sobre esse possível abono aí para os servidores aposentados que recebem até 2 salários mínimos. Vossa Excelência lembra, foi meu primeiro secretário de Educação, deputado Paulo Correia estava aqui, fez um papel extraordinário nos ajudando no início do nosso governo, como Zé Teixeira e outros tantos. Paulo Duarte estava no nosso governo. Vossas Excelências lembram, quando assumimos o governo, o olerite dos funcionários era um penduricalho de quase 1 metro. Abono, 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 que não acabava mais. Vai voltar a época dos abonos, qualquer coisa é abono? Mas tem que definir definitivamente, desculpe a redundância, de que os servidores públicos merecem ser tratados com respeito e não através de penduricalhos. Obrigado. Essa colocação do deputado Zeca é o mesmo entendimento que nós tivemos, né? E nós achamos que a proposta de abono, de auxílio, é ruim. É uma proposta que não contempla os servidores e também nós entendemos que não é uma proposta até juridicamente muito aceitável, né? Portanto, nós queremos avançar. E eu tenho certeza que com a disposição do governo em continuar conversando, né? E a nossa comissão aqui, com muita responsabilidade, sabendo do problema que é o Fundo de Previdência do Mato Grosso do Sul, nós também não estamos fazendo nenhuma discussão sem levar em conta essa realidade, né? Mas nós queremos avançar porque essa proposta não nos atendeu em hipótese alguma, tá certo? Então, presidente, esta casa aqui está muito sensível a essa situação e eu tenho certeza que nós vamos avançar na negociação. Pois é, até pela fala do deputado Pedro Kemp, a gente percebe então que os deputados estão se movimentando aí numa possível contraproposta ou em outras soluções para essa questão apresentada pelos servidores estaduais aposentados. Quem também falou durante a sessão sobre essa proposta inicial apresentada pelo Poder Executivo, inclusive explicou um pouquinho da situação de maneira mais ampla, assim a gente pode dizer, foi o deputado Caravina. Há uma resistência muito grande da Previdência Social do Estado
né, com relação à alteração de alíquota. Isso é uma realidade, nós temos que passar isso. Há uma resistência por conta de contrariar o plano de equacionamento da dívida que está sendo pretendido, que foi determinado pelo Ministério da Previdência. Voltando a repetir, o governo do Estado apresentou um plano de equacionamento, ele foi notificado várias vezes a apresentar um plano de equacionamento da dívida para que reduza o valor dessa dívida, que hoje é de 11 bilhões, esse plano reduz para em torno de 7 a quase 8 bilhões e no longo prazo, até 2065, ele mantém o equilíbrio das contas. Essa é a exigência da Previdência. E por conta disso, o Estado vai ter que aumentar o aporte patronal, vai ter que colocar mais recursos na Previdência, nós estamos falando de mais 3%, em torno de 16 milhões mês, para poder equacionar esse déficit. E o entendimento da Previdência é que qualquer redução de alíquota vai contra esse plano de equacionamento, porque quando você reduz a alíquota, e é justa a redução, mas quando você reduz, você diminui a receita e desequilibra aquilo que tem que ser equilibrado. Então, essa foi a justificativa da SAD e nós insistimos, né, deputado Pedro Kemp, deputado Pedrocian, em nome de todos os parlamentares, para que a gente consiga avançar nisso e ache uma outra solução. Isso é um estudo técnico, mas nós pedimos agilidade, porque esse assunto já está tramitando há algum tempo e nós precisamos dar uma resposta para os nossos servidores. Então, assim, de forma responsável, estamos acompanhando isso, o presidente entrou no circuito também, vai trazer mais informações para a gente. Então, dizer para vocês, a Assembleia Legislativa é parceira e está trabalhando muito para que nós tenhamos uma solução, que se não for a ideal, mas que traga um alento para os servidores aposentados e pensionistas. Lembrando, temos dificuldade na questão da alíquota, por isso veio a proposta de auxílio, deputado Zeca, um auxílio social de saúde, algo nesse sentido, por conta da dificuldade em mexer com a alíquota. Mas esse auxílio precisa atender uma grande quantidade, pelo menos, de servidores. Não dá para estender só alguma pequena parcela. A gente está lutando para que isso, se tiver que ser o auxílio, nós estamos debatendo isso ainda, mas que ele atinja o máximo possível de servidores pensionistas e aposentados. Lembrando que os deputados Caravina, Pedro Kemp e Pedrocian Neto são os representantes definidos pelo presidente da Casa, deputado Gerson Claro, que estão representando a Lemes, né, nessas conversas com o Poder Executivo. Até aí também pela fala do deputado Caravina, a gente também vê que o presidente Gerson Claro também está atuando em prol dessa questão. 10 horas e 45 minutos em Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de um ato publicado no Diário Oficial aqui da Lemes, que trouxe a efetivação, a instalação da Frente Parlamentar Municipalista. No mês passado, nós tínhamos falado da propositura dessa Frente Parlamentar pelo deputado Caravina, que também foi prefeito, presidiu também a SOMASUL, que é a Associação de Municípios de Mato Grosso do Sul, e também por esse histórico dele, ele fez então a propositura dessa frente agora instalada aqui na Lemes. Então, essa Frente Parlamentar Municipalista, ela vai... O que é o municipalismo inicialmente, né? A gente fala tanto do municipalismo, mas o que ele é? Ele é um método de gestão que garante maior autonomia e descentralização das políticas públicas, inclusive dos recursos também, em favor dos municípios, que são na ponta, que na maioria das vezes executa as ações em prol da população. Então, a Frente Parlamentar Municipalista, ela vai querer promover o debate, apoiar o municipalismo, promover debates em torno desses assuntos em prol dos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Inclusive, existem alguns temas previstos no ato, né, propostos aí pelo deputado Caravina, que a frente municipalista vai trabalhar, como, por exemplo, a questão previdenciária. Alguns municípios que possuem um regime próprio de previdência social é um tema que vai ficar em voga, que vai ser muito debatido pelos deputados, a divisão dos recursos, o pacto federativo, vários assuntos que trabalham justamente em cima disso aqui, garantir maior autonomia para os municípios. Instalada, então, aqui na Lemes, a Frente Parlamentar Municipalista. 10 horas e 47 minutos em Mato Grosso do Sul. Agora sim, eu falei no comecinho aqui do Redação Final que entre os requerimentos votados na sessão de hoje está um de autoria do deputado Zeca do PT, que pede esclarecimentos para a Procuradoria-Geral da República sobre um termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público Federal no município de Dourados, com entidades, com empresas que, na avaliação dos procuradores, cometeram atos antidemocráticos lá no município. O deputado Zeca do PT ontem apresentou esse requerimento, ele fez críticas
analisar a afirmação desse termo de ajustamento de conduta. Ele avaliou que o termo foi uma medida muito, como a gente pode dizer, uma medida que poderia ter ido além, não apenas um termo de ajustamento de conduta. Hoje, alguns parlamentares se posicionaram contra a aprovação desse requerimento e o deputado João Henrique ocupou a tribuna nas explicações pessoais, inclusive para criticar o encaminhamento desse requerimento à Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvi-lo. Esse requerimento pede para que o Ministério Público Federal, que evitou persecução criminal contra as empresas de Dourados, nossa querida Dourados, do qual eu recebi muito voto para representá-la nesse momento, faço questão de votar contra esse requerimento por ser antirregimental, ilegal e porque pode trazer problemas ao próprio deputado do PT. Ao colocar, senhor presidente, ao dar causa indevidamente à abertura de inquérito administrativo contra as pessoas referidas. O artigo 339 do Código Penal diz o seguinte: dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo que saiba inocente. É crime. As empresas aqui delineadas, CTG, Querência do Sul, Clube de Tiro Raiz, MJA Materiais Construções, seu nome fantasia do município de Dourados, entre outros, segundo o deputado, atentaram contra o Estado Democrático de Direito nas eleições, e a ideia é imputar e questionar o Ministério Público Federal do por qual motivo tenha classificado as condutas apenas como incitação ao cometimento de crime. Então, questionando a atividade jurisdicional do órgão dentro de um requerimento administrativo. Não cabe, deputado Coronel Davi, a essa casa realizar persecução penal. Não cabe questionar dentro de um requerimento a atividade do Ministério Público Federal, deputado Coronel Davi. Isso é ilegal. E esse tipo de requerimento pode gerar, para o deputado Zeca do PT, problemas, como de denunciação caluniosa, porque o órgão desclassificou, com relação a essas pessoas, por ausência de provas, de elementos, todas essas condutas que foram apontadas e que estão sendo reiteradas. Então é ilegal, antirregimental, essa casa não pode, nesse momento, aprovar esse tipo de requerimento. 10 horas e 51 minutos em Mato Grosso do Sul. Então é isso, a gente encerra por aqui a edição de hoje do Redação Final. Lembrando que amanhã, 8h30, ao vivo, você acompanha o Jornal Parlamentar com a cobertura completa dos trabalhos da semana aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lembrando, quando você quiser reassistir ao Redação Final, reassistir a Ordem do Dia, as votações, os outros programas produzidos pela TV Assembleia, é só acompanhar o nosso canal no YouTube, o Assembleia Legislativa DMS. No site da Assembleia também, o www.al.ms.gov.br, você confere as notícias publicadas pelo pessoal das mídias sociais e também os boletins produzidos pela Rádio Alemes. Além, claro, ao longo da nossa programação aqui na Rádio TV Alemes, você conferir o nosso conteúdo jornalístico. Nós voltamos na semana que vem, logo após a sessão plenária. Lembrando, amanhã, 8h30, Jornal Vivo. Eu já te desejo antecipadamente um excelente fim de semana. Tchau!